Pessoal, a gente vai falar hoje sobre cotas aqui no nosso trabalho e para isso eu vou recorrer à tese do professor Everson Akira Tamashiro. Na tese de doutorado do professor Everson Akira Tamashiro, ele desenvolve um manual de desenho arquitetônico. Vocês podem baixar essa tese no site da USP, na biblioteca lá, no acervo de teses da USP. Procura pelo nome dele, Everson Akira Tamashiro. Atualmente ele é professor da UTF-PR, professor e coordenador lá do curso. Nesse manual de desenho arquitetônico que ele apresenta na tese dele, existem algumas páginas que falam sobre cotagem em desenho arquitetônico. Ele explica todas as minúcias aqui dos critérios de cotagem e eu queria trazer para vocês uma parte bem importante que a gente tem que ter na cabeça na hora de fazer a cotagem de um desenho arquitetônico. Ele propõe aqui, olha, 3 níveis básicos de cotagem, que seriam o nível 3 seria um nível das cotas parciais e totais, em que a gente faria a cotagem da silhueta da construção. Então, ele coloca aqui, ó, nível 3, cotas parciais e totais da silhueta da construção, deve conter todas as cotas, de tal forma que possamos calcular a área externa desta construção. Então, quando eu tenho um recuo aqui no contorno externo da minha edificação, eu preciso fazer essa cotagem parcial e também a cotagem total. Esse é o nível 3. Quando a gente passa para o nível 2, a ideia aqui é cotar tanto as dimensões dos ambientes como as espessuras das paredes. Então, ele coloca o nível 2, as cotas horizontais e verticais de cada ambiente e as espessuras das paredes. Estamos, nesse momento, cotando os ambientes e paredes. Então, evitar de cotar, por exemplo, nesse nível, cotar a posição de janela ou fazer outras cotas que não dizem respeito aos ambientes e às paredes. Tamanho de bancada, por exemplo, não seria pertinente dentro desse critério de cotagem. Já no nível 1, a gente pode, então, fazer um detalhamento, fazer as cotas dos objetos mais detalhadamente. Então, por exemplo, ele propõe assim: cotamos os acidentes das alvenarias, vãos e aberturas e suas localizações dessas alvenarias. Por exemplo, os vãos de janela. A cota é indicada no vão acabado, pronto para receber as esquadrias. Aqui não se cota as espessuras de parede, isso acontece na cota de nível 2. Ou seja, ficaria muito confuso eu encher de cotas aqui para posicionar. O objetivo desse nível é o posicionamento das aberturas, enquanto que o objetivo do nível 2 são as dimensões dos ambientes. E o objetivo do nível 3 é a delimitação da construção. Então, se a gente entender o objetivo de cada um dos níveis, a gente não corre o risco de fazer cotas a mais no nível errado. Então, ele coloca aqui um exemplo, ele falou separadamente de cada nível, e ele coloca aqui um exemplo de como essas cotas apareceriam. Então, no nível 1, teriam essas cotas que marcariam a posição das aberturas, no nível 2, o tamanho dos ambientes e espessuras de parede, no nível 3, as cotas totais e as cotas gerais. Entendido isso, a gente vai aqui para o nosso trabalho e eu vou começar, então, do nível 3 para as cotas gerais. O comando de cota eu ativo aqui cota, eu tenho alguns tipos de cota que eu posso utilizar. Eu vou pegar a alinhada, poderia pegar linear caso eu tiver certeza de que são cotas horizontais ou verticais. E a alinhada, ele pega tanto as horizontais e verticais, mas pega também cotas inclinadas, no caso, se houver no projeto. Eu vou começar cotando aqui, pegar a opção de cota alinhada ou comando DI. Eu posso escolher que tipo de cota que eu quero cotar, ou seja, uma cota alinhada, angular, radial, algum diâmetro. Então, no caso, eu vou pegar a cota alinhada, eu vou clicar no primeiro ponto e no segundo ponto e vou posicionar aqui uma cota total. Para facilitar aqui esse meu trabalho, eu vou ocultar a categoria dessas simbologias de corte. Para isso, eu seleciono a simbologia de corte e aqui nessa lâmpada eu posso ocultar elemento ou posso ocultar categoria. O ocultar categoria, ele vai ocultar todas as representações daquela categoria, todos os objetos daquela categoria.
Então, fiz a primeira cotagem e eu vou prosseguir, então, para o segundo elemento. Eu não preciso necessariamente repetir essa cota de 2.400, porque essa construção aqui, ela tá muito clara que ela é uma construção retangular. No caso de realizar a cotagem aqui das paredes, eu tenho que observar o seguinte. As paredes, elas foram elaboradas com acabamento em resina. E quando eu realizar a cotagem, o ideal é que eu faça essa cotagem a partir do bloco e não da resina, porque o que será posicionado lá na construção será o bloco e posteriormente será aplicada a resina. Então, eu vou começar a fazer a cotagem aqui, vou escolher a cotagem alinhada, e quando eu posicionar aqui o lugar, eu vou pegar essa linha de dentro. Como não está pegando automaticamente, eu vou apertar o Tab até que eu consiga pegar esta referência como a linha da cotagem. E a mesma coisa quando eu for cotar a espessura aqui da parede. Eu vou pegar a espessura do bloco. Então, eu tenho que tomar esse cuidado para toda vez que eu for medir a parede, eu estar pegando a posição do bloco e não a posição do acabamento. E assim sucessivamente. Depois que eu procedi a cotagem aqui de todas essas divisões, eu vou fazer agora aqui no sentido vertical. Vou medir o bloco, vou posicionar, agora eu vou fazer a escada. A todo momento eu posso fazer um ajuste no modelo, eu posso repensar aqui as dimensões do meu modelo, para que as medidas não fiquem tão quebradas. Para proceder às cotas de posicionamento aqui das esquadrias, eu vou fazer uma cota interna. Então, eu tenho a cotagem aqui, que seria o terceiro nível de cotagem. Eu vou ajustar aqui o posicionamento das cotas. Depois, vocês podem fazer a cotagem, né, segundo esse critério dos demais itens aí de projeto. Agora, é muito mais visível se a gente tiver essa linha de cota numa outra cor. Essa configuração aparece no tipo do objeto. Então, se eu tiver essa linha de cota e for no editar tipo, eu tenho aqui uma série de alternativas de configuração, inclusive tamanho do texto. O texto está com 2,5 milímetros de altura. Então, se eu quiser um texto um pouco menor, esse é o texto do tamanho impresso. Eu posso, nessa opção aqui, também colocar uma cor de linha, olha, aqui são os gráficos, né? No item de gráficos, eu tenho uma série de configurações. Eu vou colocar a opção de linha vermelha. A fonte do texto, se eu quiser mudar para Calibri, por exemplo, ele vai fazer uma alteração na fonte do texto e na altura do texto. Aqui eu tenho aquela configuração do EQ, lembra quando a gente faz para manter a distância entre objetos, aparece aquele símbolo de EQ, eu posso escrever uma outra linha. Então, eu tenho aqui o meu projeto cotado com as cotas em vermelho. Ok, pessoal?